Texto de Gênesis no capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Peço que todos possam chegar ao texto. Você em casa também tem a oportunidade de, junto conosco, chegar à palavra de Deus, a continuidade do culto nesta noite. O nosso tema de hoje, a imagem de Deus nos seres humanos. Muito bom para que nós possamos refletir um pouco, como aqui foi cantado, o seu exemplo, imitai. E o texto base está aí na tela para os irmãos, Gênesis 1, versículo 26 e o versículo 27. O texto foi lido na introdução, o texto lá de Mateus, no capítulo 5, traz Jesus mencionando a questão de seus discípulos, dos seus seguidores serem luz e sal sobre a terra. Então vamos para esse texto de Gênesis. No final nós pretendemos voltar ao texto de Mateus lá no capítulo 5. Versículo 26, também versículo 27, nós lemos assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Oremos nesse momento. Queremos te agradecer, Senhor, por nos dar essa oportunidade, pelo rico momento que nós temos para podermos assim sermos instruídos, meditar na tua palavra. Senhor, nos ajude na compreensão dos conselhos preciosos que o Senhor tem para nós. Visita por tua graça e misericórdia aqueles que estão nos assistindo, para que também possam ser, ó Deus, transformados pelo estudo da palavra. Queremos pedir tua graça sobre nós e a aplicação para que haja transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, nós temos o texto, esse tema, a imagem de Deus nos seres humanos. É um tema muito sugestivo de nós refletirmos no momento, nesse tempo que a gente tem visto tantas mudanças, inclusive no contexto religioso. E eu gostaria de começar instigando os irmãos com duas perguntas. E eu considero duas perguntas importantes. Eu estou imitando o exemplo aqui do irmão. Vamos começar com a primeira pergunta, essa que está aí exposta para os irmãos. Por que os homens são proibidos de confeccionarem imagens que representem Deus? Nós encontramos isso quando Deus diz que não fareis para vós outros imagem nenhuma do que há em cima no céu, na terra, nem debaixo da terra. Esse é o primeiro mandamento da lei que foi dada a Israel por Deus. Então nós temos aqui o primeiro mandamento. Então por que os homens são proibidos de confeccionarem imagens que representem Deus? Esse é, na verdade, o ensino inicial, da palavra de Deus à humanidade. Então, logo no princípio, um dos primeiros ensinos da palavra de Deus é que o homem não deve confeccionar imagens. O homem não deve fazer imagem que represente Deus. Mas por que será? Nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler, que Deus diz lá no versículo 26, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus não permite que o homem faça imagem que represente ele, mas Deus diz, vocês carregarão sobre vocês a minha imagem e a minha semelhança. Já para que nós possamos pensar. Isso nos diz que toda a vasta criação, com altas montanhas, belas, expressam a grandeza de Deus. Diz também que os oceanos, com suas ondas, suas variações, suas ondulações, testemunham do poder de Deus. Quando a gente vê, até eu estava olhando recentemente aquela cena do
umas cenas do maremoto que houve lá no Japão, né, numa cidade lá do Japão, que as ondas vêm com mais de 10 metros de altura e um horror, uma destruição terrível. E, ao mesmo tempo, a gente fica abismado com o poder, com a energia que traz. Né? Os pássaros coloridos e belos, de penas emplumadas, revelam a sua criatividade, a criatividade de Deus. Ao mesmo tempo, os animais ferozes, com sua força e coragem, e rugem, eles demonstram a majestade de Deus. Quanto que os seres humanos na Terra traz, na verdade, ou digamos, refletem a sua criação de um modo geral. Os seres humanos, que como diz aqui no texto, no versículo 26, a imagem e a semelhança de Deus. Então nós encontramos aqui. Então nós temos essa pergunta, por que os homens são proibidos? A segunda pergunta, qual é o fim principal do homem? Quando nós falamos homem, traz a ideia de homem e mulher. Se nós olharmos o versículo 27, diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, aí diz, homem e mulher os criou. Então nós notamos aqui, temos aí a segunda pergunta. O homem deve glorificar a Deus e deleitar-se para sempre no conhecimento de Deus. Note que isso é exclusividade dos seres humanos. Com isso, nós vamos para o primeiro aspecto que eu gostaria de estudar um pouquinho com os irmãos. Na verdade, nós só vamos estudar esse, tá certo? Carregando a imagem de Deus. Homem e mulher com a missão de carregar a imagem de Deus. Essas foram as palavras ditas a Adão e a Eva. Quando Deus diz aqui, e façamos o homem a nossa imagem, a imagem de Deus, é isso que ele diz, conforme a nossa semelhança. Isso traz a ideia de que Deus disse para Adão, carreguem a minha imagem. Disse para Adão e Eva essas palavras. Mesmo reconhecendo que o pecado danificou, nós olhamos isso, a imagem de Deus em nós, nos homens e nas mulheres, isso continua a ser a nossa vocação, continuar carregando a imagem de Deus. É o nosso mandato. Homens e mulheres, de verdade, ainda têm a mesma missão original, o mesmo aspecto da ordem do princípio. A imagem de Deus nesse mundo deve ser representada por homens e mulheres. Todos os homens, sem exceção, o fazem em alguma medida. Todos os homens. Mas chamam a atenção que, pela graça de Deus, os cristãos representam essa imagem de Deus em maior medida, em maior quantidade. Se espera de homens e mulheres cristãos que possam representar a Deus com mais clareza, com mais poder, com mais nitidez. Pessoas possam olhar para a vida dos cristãos e perceberem a graça de Deus na sua vida. Isso é o mandato original, porque não mudou, irmãos, isso aqui. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Repousa sobre nós este mesmo mandato, essa mesma ordem. Que, como foi dito aqui há pouco, irmãos, citou a palavra responsabilidade. Deus criou seres humanos para viver com responsabilidade
representando Deus. Eles são chamados a investir suas vidas, digo aqui os cristãos, a investir suas vidas para aumentar cada vez mais essa capacidade de refletir a imagem de Deus. E é quando nós lá no final vamos lembrar, vós sois a luz do mundo, refletindo a imagem de Deus. Isso porque, enquanto pecadores, o Messias nos foi entregue. O Messias nos foi dado. Lembrando que em Romanos 5,8 diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o Messias nos foi dado a fim de que nós possamos refletir esta imagem em maior medida. O propósito do Messias foi cumprido perfeitamente, como nós tivemos a oportunidade de estudarmos aqui o Evangelho de João, que estamos já chegando à conclusão. O quanto Jesus padece, e quando chega lá no final ele diz, está consumado. Ele cumpriu perfeitamente aquilo que era exigido, a missão de comprar homens por seu próprio sangue, pelo seu próprio sangue. Homens e mulheres, cristãos, que devem investir suas vidas para aumentar cada vez mais este brilho de Cristo, esta fragrância do bom perfume de Cristo no mundo. Com a finalidade de que estes homens pudessem glorificar a Deus com suas vidas e, ao mesmo tempo, desfrutá-lo para sempre. Porque, irmãos, à medida que glorificamos a Deus, nós também desfrutamos dele. Os cristãos comprados por este sangue são chamados e são também capacitados a carregar essa imagem. E é por isso que as pessoas até mencionam, mas fulano fazia isso, fazia aquilo, agora é crente e é santo. Fazia, e agora... A questão, na verdade, é impressionante porque fazia. O problema é quando diz, fulano diz que é crente e faz. Então, os cristãos, eles foram dotados por Deus para carregar a imagem de Deus em maior dimensão, em maior quantidade, podemos dizer deste modo. O brilho de Cristo na vida do cristão deve ser percebido à distância, e a luz deve brilhar em nossas vidas. E isso é algo que nós devemos considerar e pensar. Em um grau mais elevado do que os não cristãos fazem. E isso é algo que é natural acontecer, deve ser natural. O que é antinatural é o cristão viver sem refletir a imagem de Deus, sem demonstrar a piedade que em Deus há, que Cristo ensinou. O amor e a misericórdia, o perdão, tudo isso são características que demonstram o amor de Deus às pessoas e que deve haver na vida dos cristãos. Por quê? Porque fomos incumbidos de carregar esta imagem, a imagem de Deus em nossas vidas. De modo que, irmãos, impressionante, de uma outra maneira, de uma outra forma, seria impossível nós fazermos. Ou seja, a vida que hoje nós vivemos na carne, como diz Paulo, vivemos na fé do Filho de Deus, pela fé no Filho de Deus e agindo por esta fé. Ou seja, a vida que nós levamos hoje e a luz que nós transmitimos hoje, a imagem de Deus que as pessoas observam em mim hoje, se não fosse Cristo na minha vida, seria impossível eu fazer. Os não cristãos têm ainda da imagem de Deus, mas com muito defeito.
Muita coisa impede este brilho. Mas os cristãos devem transmitir em maior medida. Deste modo, nós entendemos as palavras que Jesus diz lá em Mateus, no texto que foi lido, no capítulo 5, versículo 16, que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Já pensou? Glorifiquem a Deus. À medida que nós carregamos, enquanto maior a quantidade, né, de nossa vida piedosa com Deus, de nossa vida verdadeira com Deus, mais a luz vai brilhar em nós, mais as pessoas terão condições de enxergar Cristo em nós, e Ele é glorificado nisso, quando diz: mas rapaz, aqui fulano é verdadeiramente uma pessoa transformada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Isso é algo fantástico. Como homens cristãos redimidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que nos livrou do pecado, que nos perdoou o pecado, nós recebemos uma vocação elevada na realidade. Uma vocação que, como falei há pouco, era impossível nós carregarmos, nós demonstrarmos. Mas hoje, pela graça de Deus, as coisas mudaram. Enquanto os homens procuram demonstrar seu próprio sucesso, seu próprio desempenho, sua própria capacidade diante do mundo, os homens redimidos, mulheres redimidas por Cristo, foram libertos da escravidão do ego, conduzidos a uma vocação elevada de fato, que é carregar a imagem do Criador. Note que coisa fantástica. Eita, você parece com um pequeno Cristo quando diz: olha, o crente que é questionado por sua vida piedosa, por não se misturar, por não ser contaminado pelas práticas errôneas, são crentes que carregam em maior medida a imagem de Deus. Homens redimidos. Em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós desejamos, com tudo isso, baseia-se na questão de que outros possam ver em nós exemplo de verdade da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não fazemos as coisas para parecer com o mundo, nós fazemos as coisas para parecer mais com Jesus. Nós não praticamos as coisas que o mundo diz: isso é bom e é bonito. Nós fazemos as coisas que o Senhor diz: é certo, é correto, glorifica a Deus, exalta ao Senhor. Então, é esta a realidade quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava dizendo para Adão e dizendo para Eva: carreguem a minha imagem na criação. Note isso. Nenhum outro ser criado tem essa missão. E para que eles possam, para que os ímpios possam observar isso em você e possam o buscar para a própria salvação deles. É como diz a frase: pregue o evangelho, se preciso use palavras que possam ver na sua vida a imagem de Jesus. Esse é o nosso desejo, deve ser também o nosso alvo. Então, de que maneira a humanidade foi especialmente feita à imagem de Deus? De que maneira? De que maneira Deus fez essa imagem em nós? E de que forma nós podemos mostrar ao mundo esta imagem? Então, vamos pensar um pouquinho. Veremos 3 áreas, particularmente, na qual nós podemos cumprir esta missão de carregar a imagem de Deus no mundo e demonstrar essa imagem de Deus para que as pessoas possam perceber. A primeira delas é essa daí.
Fomos criados como seres racionais e espirituais. Deus nos criou deste modo. Quando Deus diz que façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1:26, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós notamos que Deus criou seres humanos, seres racionais e espirituais. Nessa questão, precisamos apontar para a natureza dupla do homem como criatura capaz. Um homem criado, um ser inteligente, um ser capaz e um ser que tem a condição de adorar. Então, quando fala de racionais, são seres inteligentes. E quando fala de seres racionais e espirituais, a capacidade de adorar. Essa questão nos aponta para a natureza dupla, condições de atividades racionais e também de atividades espirituais, envolve essas duas atividades. Os seres humanos são capazes de adorar a Deus, de entender as coisas de Deus, como nós estamos aqui, porque entendemos as coisas de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para encher o estômago, mas para cuidar desse processo espiritual de adoração, de compreensão racional a respeito de Deus, inteligente. Temos o sentido espiritual aqui, quando diz adorar a Deus. Até nos Salmos nós vamos encontrar adorando a Deus. Em toda a palavra de Deus nós encontramos essa direção. E tem também a capacidade de raciocinar que excede, né, a qualquer outra criatura. Eita, o gatinho mas que gatinho é sabido, né? E tal. Eita, o cachorrinho e o golfinho pula e aquela coisa toda. São coisas impressionantes até. Mas, irmãos, nota uma coisa: os animais mais inteligentes que existem fora dos seres humanos são fichinhas diante dos seres humanos. Fichinha. Seres humanos não. Seres humanos são diferentes. Mesmo corrompidos pelo pecado, são diferentes. Isso considerando as mais impressionantes habilidades dos animais, de todas as espécies, nada chega próximo da capacidade dos seres humanos. Nada. O homem cria uma coisa que anda em 4 rodas, depois aumenta para 18, depois diminui para 2, ainda acha pouco, empina e sai andando em cima de uma só, e daí por diante. É uma criatividade impressionante. Eu estou falando apenas de locomoção. Não é verdade? Irmãos, por quê? Porque o ser mais inteligente criado por Deus não é o golfinho, não é aquele camundongozinho, não é. Os seres humanos que carrega a imagem e a semelhança de Deus. É a combinação dessas duas naturezas distingue os homens dos animais. Estas duas características distinguem totalmente. É isso que significa para nós, como homens, carregar a glória de Deus neste mundo. Mesmo ainda não sendo a imagem inteira, a imagem perfeita, nós carregamos a imagem de Deus. Nota a criação, que anuncia a glória de Deus, como diz o Salmo. Que beleza, né? A gente até fez uma brincadeira aqui na mocidade. Qual é o lugar dos seus sonhos de você passar férias? Teve pessoas que falaram praia. Um disse que queria ir lá para o vulcão no Havaí. Foi ou não foi? Foi, disse que queria ir para dentro do vulcão, lá no Havaí. Não sei quem foi, mas... Então, notemos isso. Então, irmãos, nós, seres humanos, incumbidos de carregar nesse mundo a imagem de Deus, demonstrar a glória de Deus, mesmo que ainda seja meio que não completamente. Segundo,
como seres com domínio sobre a criação. Olha o versículo 26, parte B. Quando ele diz, e domine o quê? Sobre os peixes do mar. Versículo 26, a parte B. E sobre o quê? As aves dos céus, sobre o gado. Aqui fala gado, aí fala o quê? Doméstico, né? Ok. E diz, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Que animal ficou fora aí? Nota, os animais do ar, da terra e do mar. Do ar, da terra, até rimou, não foi? Então nós notamos aí, irmãos, que Deus também pôs essa nossa ideia, pôs sobre nós essa responsabilidade, né? Ou essa demonstração de como nós carregamos a imagem de Deus. Note que domínio sobre a criação. Aqui aborda o domínio do homem sobre a criação concedida por Deus. É Deus que coloca o homem como esse dominador. Não é um homem que se apossa, usurpa. Não. Foi Deus que disse, no ato da criação. Deus disse que aquele que tem qualidades racionais, capacidades espirituais, ele é também aquele que vai dominar. Ele é o dominante, ele é dominador. Homens e mulheres devem governar a terra com a finalidade de torná-la frutífera e não destruí-la. Esse é o problema. Os homens destroem em vez de tornar a terra mais produtiva. Não foi isso que Deus disse para Adão? Olha, Adão, aqui o jardim. O que é que tu faz com ele? Tu protege e cultiva. Ninguém lembra mais, não? Cultivar e guardar. Ou seja, Adão já é um jardim. Imagina a beleza, né? Ele disse, agora tu vai fazer com que ele produza mais e tu vai mantê-lo organizado e protegido. Irmãos, é essa a missão do homem também na terra que Deus deu em relação à criação. Cultivar e proteger. Domínio sobre a criação. Deus nos deu essa missão. Podemos notar que esse era o plano de Jesus implícito em sua oração, e deve ser a nossa oração também. Senhor, não os tires da terra, os guarde na terra. Quando Jesus diz lá na oração sacerdotal, como nós chamamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e diz assim, venha a nós o teu reino, e diz, seja feita a tua vontade no céu e na terra, ou assim na terra como no céu. Então nós notamos o quê? Que faz parte da oração de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Com isso nós devemos ser, em outras palavras, agentes de Deus pela vontade celestial dele. Todos nós, agentes da vontade celestial de Deus e do seu domínio sobre a terra. Em outras palavras, também podemos dizer que Deus nos pôs na terra para que ele pudesse governar a terra por meio de nossa administração. Que coisa fantástica! Somos administradores de Deus na sua criação, representando Deus na criação, carregando a imagem de Deus sobre esta criação. Isso é bem importante nós notarmos e ao mesmo tempo aplicarmos. Deste modo nós podemos entender que o homem representa Deus ao exercer sua autoridade sobre todas as coisas vivas neste mundo. Representamos Deus. Deus tem um propósito a realizar na criação e colocou-nos como representantes, administradores.
Foi Deus foi Deus que do homem, deu ao homem o seu regente, ou a missão ao homem de ser regente sobre a criação. A gente sabe o que é regente, né? Lohane não sabe muito bem não, mas a gente sabe, né, o que é regência. Vocês sabem, né, o que é regência? O que é ser regente? É ser um regente. Eu não escutei muito não, mas... eu quase entendi, tá, Gustavo? Mas é isso aí. Regente, tá certo? Então Deus pôs o homem como regente na sua criação. Fomos projetados, irmãos, para carregar a sua imagem no mundo, implementando no mundo a vontade de Deus. Imagina que coisa maravilhosa. Nós fomos criados por Deus, projetados desde o princípio, quando ele diz assim, façamos, o homem não estava feito, mas faz parte do projeto. Deus disse, olha, vamos fazer alguém para reger, representar a nossa autoridade, porque a linguagem aqui está no plural, façamos. Então, faz parte do projeto original de Deus, o homem carregar a imagem de Deus no mundo e implementar e colocar em prática a vontade de Deus. Pense nisso. Então nós temos seres racionais e espirituais e nós temos seres com domínio sobre a criação. E terceiro e último, somos um reflexo da justiça original. Isso é muito importante. Infelizmente, nós temos que ressaltar que o pecado prejudicou. Entretanto, não erradicou o propósito de Deus. O propósito de Deus continua firme. Nós somos um reflexo da justiça divina. Lá em Mateus 5,16, nós já lemos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nota uma coisa: para que vejam ou ouçam. Vejam ou ouçam. Por que é que Deus se detém em vejam? Sabe por quê? Porque aqui ele está falando da imagem de Deus no homem. E a imagem se observa, se nota. A ideia é que possam olhar o teu comportamento, a tua mansidão, imitando a Jesus. É impressionante que no Antigo Testamento não havia um protótipo visível, tinha vários que surgiam. Por exemplo, nós temos José do Egito, a representação de Cristo, temos os tipos de Cristo, mas não tinha o Cristo, o Messias. Havia as profecias, mas nós podemos estudar os tipos de Cristo e nós podemos estudar a vida, as palavras, os ensinos do Cristo verdadeiro, do Messias. Então nós temos muito conteúdo para imitar. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração, comportamento. Observavam Jesus ensinar, disse, ele ensina diferente, ele ensina com a autoridade. Nota, na autoridade. Jesus não cedeu a ninguém. Então nós notamos aqui reflexos da justiça original. Notamos esse aspecto no fato de Adão ter sido criado sem pecado, mas com a capacidade ou a possibilidade de pecar como ele pecou. Então, Deus criou o homem sem pecado, justo, perfeito, sem contaminação alguma, justiça original. Adão nos é apresentado como filho de Deus, lá em Lucas no capítulo 3, versículo 38, quando fala da genealogia.
fala de Adão, filho de Deus. Então, ele era o portador da imagem de Deus, com a glória da justiça que o acompanhava. Justiça significa justo, sem contaminação. Nós carregamos esse aspecto, esse reflexo. Nós encontramos quando Jesus diz lá, Paulo diz lá em Romanos 5, justificados mediante a fé. E Paulo vai trabalhar lá em Romanos esse assunto. O pecado provocou um grande prejuízo para nós, para a humanidade. Mas nós não podemos nos esquecer da justiça original. E somos reflexo dela. O homem, os homens cristãos e mulheres cristãs, nascidos pela graça de Deus, são declarados santos pela palavra de Deus. E é estes que carregam em grande medida a condição de refletir a imagem do Senhor na terra. É por isso que o comportamento fora da vontade de Deus na vida do crente é muito agressivo ao mundo, é muito prejudicial ao mundo. Como diz Romanos 8, que a grande expectação da criatura é ver a manifestação dos filhos de Deus. E quando fala isso, são aqueles que carregam em grande medida a imagem de Cristo, que brilham, como diz Mateus, lá no capítulo 5. Então, quando nós falamos deste modo, não traz o sentido de serem perfeitos. Como é impressionante, né? Muitos entendem desse modo, né? Eita, fulano agora quando você diz, não, eu sou santo, sou crente. Aí, infelizmente, tem as pessoas entendem como você estando dizendo ser perfeito. Não é essa a ideia aqui. Não tem mais a ideia de perfeição. Adão, que foi criado sem pecado, perfeito, né? Até a palavra de Deus diz, eu acho que em Eclesiastes, que diz que Deus criou as coisas perfeitas, mas o homem buscou muita estutícia, né? E tudo. Então, não é a ideia de perfeição, é como as pessoas entendem, mas é no sentido de serem separados para Deus, santos, separados para Deus. O exemplo de Adão, que foi apresentado no jardim, antes de pecar, Deus cria Adão, a imagem e semelhança, sem pecado, e põe lá no jardim. E por isso o versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, versículo 28. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou Adão nesse exemplo de justiça original. E nós continuamos a carregar esta imagem de Deus, essa imagem da justiça original sobre nós. De modo que essa representação ela é realizada em um mundo onde as pessoas regeneradas não fazem. Essa representação da imagem de Deus é carregada em um mundo hostil. As pessoas naturais não fazem. Não tem condições de fazer. Carregam um pouco da medida da glória de Deus, da imagem de Deus, mas, manchado pelo pecado, se torna difícil de se perceber. Quando o Efésios 6 diz, lá no versículo 14, eu acho, está aqui mesmo, não está dando para definir, mas no capítulo 6, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e vestido a couraça da justiça, ou seja, a justiça funciona como uma proteção, uma couraça sobre os filhos de Deus. Como Romanos, no capítulo 6, lá no versículo 13, nós notamos quando diz: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, ou seja, nós continuamos a carregar o reflexo da justiça original. Deus deu ao homem esta condição, representá-lo sobre a criação e carregando esse aspecto. Então, partindo para a nossa conclusão, quero lembrar vocês que foi feita uma pergunta, não foi? Por que os homens são proibidos de confeccionarem imagens que representem Deus? Deu para perceber no desenvolvimento? Por quê? O que você acha? Porque Deus ordenou que o homem não fizesse, mas fosse a imagem de Deus sobre a terra. É impressionante carregar a imagem de Deus sobre a terra. Que responsabilidade. Homens e mulheres têm essa missão. Os crentes estão precisando notar isso e trazer para a vida cada vez mais profunda. É como diz aqui, até no princípio eu citei, investir suas vidas nesse propósito. E a segunda pergunta que foi mencionada foi essa: qual é o fim principal do homem? Aí alguém vai dizer: morrer. Morrer. Qual é a resposta para esse fim do homem? O fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a realidade original. Esse é o propósito central. Esta é a questão que faz toda a diferença. Com isso, que aplicação nós podemos fazer com esse estudo, para a gente encerrar? Aplicação. Primeiro, você carrega a imagem de Deus e deve refleti-la no mundo. Essa é a aplicação. Você, todos que estão aqui são cristãos. Você que está nos assistindo, que já entregou sua vida a Jesus, você é cristão? Carregue a imagem de Deus, reflita ela no mundo. Tem resultado. Qual é o resultado disso? Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa missão. Por isso que ele diz o quê? Faça isso. Ele diz, até quando Jesus diz, vamos lá para Mateus, para a gente encerrar, Mateus 5. Eu disse que nós chegaríamos lá. Vamos deixar aberto aqui no capítulo 5. Versículo 12. Versículo 13, aliás, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando nós olhamos, a fim de glorificar a Deus em sua vida, ou seja, que aplicação nós fazemos? Você carrega a imagem de Deus. Com que finalidade? A fim de glorificar Deus em sua vida. O que isso vai produzir? Bom, esse deve ser o seu propósito, porque esse é o propósito de Deus. Quando Jesus diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, nota o quê? Esse é o propósito. A luz, qual é o propósito da luz? Brilhar. Trazer luz a todos que estão na casa. Jesus vai dizendo isso aqui. Então, nós temos responsabilidade, nós temos propósito e, por fim, usufruir de sua companhia eternamente. Então, nós temos carregar a imagem de Deus, a fim de glorificar a Deus na vida, e usufruir de sua companhia
por toda a eternidade. Isso é o que, irmãos? Essa é a nossa grande recompensa. Essa é a nossa recompensa. E valiosa. Por isso ele diz, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Com isso, nós encerramos dizendo, Deus é glorificado na terra por meio de nós. Que Deus nos abençoe, que possamos entender que nossas responsabilidades, que possamos compreender que Deus nos criou para que nós pudéssemos representar a sua autoridade, carregar sua autoridade e sua imagem sobre a terra, a imagem de Deus em nós. Deus não é, digamos assim, até de certa medida, como diz o Salmo, diz que a criação, o céu declara a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Mas ninguém, nem nada, revela a imagem de Deus, a não ser o homem. A criação revela o seu poder, mas a imagem de Deus é vista nos seres humanos. Que nós possamos pensar nestas verdades e aplicar em nossas vidas para que possamos ser cada vez mais úteis para o Senhor, que nos salvou. Seu exemplo imitai. Vamos cantar?